Leites fermentados, histórico, composição, características físico-químicas e tecnologia de processamento e defeitos, né? Esse é um artigo que eu encontrei da PubVet, né, Publicações em Medicina Veterinária e Zootecnia, né, a revista. O autor, né, ou autora, né, aqui é a Carla da Silva Carneiro, da Universidade Federal Fluminense, né? Esse é um artigo publicado, se eu não me engano, de 2012, né? Eu encontrei no Google, numa busca, né? Eu postei aqui no blog, né, com esse título, né, artigo Leites Fermentados e Iogurte e Kefir. Aqui está o título e a referência original, né, citando o autor, e um link para download onde eu encontrei. Aqui eu vou inserir o vídeo que eu estou gravando, né, dos comentários a respeito desse artigo que eu acabei de ler. Eu não fiz uma leitura aprofundada, mas ele tem informações bem interessantes. Então aqui no resumo, ele já traz que leite fermentado é o nome genérico dado a produtos como iogurte, leite cultivado, leite acidófilo, kefir, kumis e coalhada, né? Então tudo acaba sendo leite fermentado, né? Este nome se deve ao fato do leite ser inoculado com culturas iniciadoras de micro-organismos ácido lático, que convertem parte da lactose do leite em ácido lático por meio de fermentação. Então, essa é uma definição, né? Aqui o autor traz mais informações, é interessante ler com calma, e eu destaquei essa informação aqui com relação à relação desses produtos com alimentos funcionais, visam benefícios à saúde, a simplicidade da tecnologia de fabricação, o preço acessível e o relativo elevado prazo de validade em relação ao leite. São alguns dos fatores responsáveis pelo sucesso desse produto no mundo. Aqui justifica, né, o uso dos leites fermentados, né, que a gente toma pensando na saúde, é fácil de preparar, o preço acaba sendo barato, mais barato que se for comprar no mercado. E lógico, se a gente for pensar no leite, o produto fermentado do leite vai durar bem mais do que só puramente o leite, né? Lembrando que a exceção é o leite de caixinha, que assim dura bastante, porque ele foi fabricado para aquilo, né? Se a gente pensar no leite in natura, né, no leite cru ou num leite somente pasteurizado, o tempo de vida dele é menor comparado ao de caixinha, mas se a gente faz um fermentado, né, isso dura mais e a gente valoriza esse produto, né, no ponto de vista saúde, de sabor. Tem gente que não gosta do gosto do leite, mas quando você faz um leite fermentado, melhora e você pode guardar e, lógico, benefício à saúde, que eu acredito que é o que todo mundo procura, né? Nesse sentido, né, eu vou continuar passando o artigo aqui, que eu destaquei algumas coisas interessantes. Aqui tem uma introdução que fala, né, do que é o leite fermentado, né, que quando a gente fala em leite fermentado a gente se refere a todos, não a um específico, né, algo genérico. E ele traz uma informação interessante, que outras substâncias como dióxido de carbono, ácido acético, diacetil e acetaldeído também são formados no processo de fermentação, que confere ao produto as características sensoriais desejáveis. Ou seja, essas outras substâncias elas vêm para dar o sabor, né? Basicamente, né, o micro-organismo fermenta a lactose, gera ácido lático, mas ele gera mais coisas. Esses subprodutos ou coprodutos, né, seja primário ou secundário, do metabolismo do micro-organismo que fez a fermentação, é que dá as características que a gente quer. Às vezes pode ser característica ruim ou não, né? Mas aqui ele destaca as principais substâncias, né? E atualmente existe uma grande variedade de leite fermentado e tem muita classificação. Então, se a gente vai no supermercado, você vai ver lá na parte de frios, vai ver vários tipos de leite fermentados, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque essa definição ela é muito ampla, né? Aqui no caso o autor vai falar a história do iogurte e do kefir, que são as bebidas que a gente tem como mais tradicionais, né? Aqui na revisão de biografia, o autor destaca, né, a história do leite fermentado, que ele é antigo, né, é do início da civilização, né? Na Bíblia há relatos e você vem ao longo da história, né, trazendo isso, né? Vou continuar rodando aqui para baixo. Bom, a definição de leites fermentados pela lei do nosso mapa, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Ele regula isso, né? Então, a gente entende por leite fermentado produtos adicionados ou não de substâncias alimentícias, né? Obtidas por coagulação ou diminuição do pH do leite, seja ele reconstituído, adicionado ou não de produtos lácteos, por fermentação mediante ação de cultivos de micro-organismos específicos, né? Então, aqui ele fala que é o seguinte: o leite fermentado, ele pode, né, ele vem de origem láctea, né, esse pode ter adição ou não, mas é o seguinte: uma condição que a fermentação nos dá é o seguinte: ela coagula a proteína do leite, né, normalmente caseína e outras, né, e o pH diminui. Então isso favorece, né, a coagulação dá aquela firmeza, textura, ou seja, muda a textura do leite, né, pelo menos na fermentação, e o pH diminui. Então, ou seja, é um produto ácido, né. Isso favorece a conservação, né? E aqui fala que estes micro-organismos que são específicos, eles devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto até o prazo final de validade, né? Ou seja, um leite fermentado, ele tem que ter os micro-organismos, né, para a gente tomar e ter o benefício de ingerir esses micro-organismos. Aqui o autor começa a falar sobre o iogurte, né? O iogurte tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: ele é feito com cultivo protossimbiótico, que o autor destaca aqui, ou seja, um abaixa o pH para o outro micro-organismo. Aqui ele vai destacar os Streptococcus salivaris, né, termófilos, ou seja, né, Streptococcus termófilos, né, e o Lactobacillus, aqui no caso o Delbrecht, subespécie bulgaricus, né, ou seja, para fazer o iogurte usa-se esses dois micro-organismos que eles formam, né, uma relação simbiótica entre eles e fermentam, né. Aqui o autor fala do leite fermentado ou leite cultivado, ou seja, o leite fermentado é tão amplo, né, que às vezes ele recebe uma denominação de cultivado, onde você vai cultivando um leite e, né, por lei, você pode ter um ou vários cultivos, né, ou micro-organismos que estão naquele leite. Aqui ele destaca, né, o Lactobacillus acidófilos, o Lactobacillus casei, Bifidobacterium, e entre outros. Você pode ter várias bactérias acidoláticas e, em alguns casos, até levedura, né? E como assim, por exemplo, um leite fermentado somente por Bifidobacterium vai ter uma característica. Se eu tenho Bifidobacterium e o Lactobacillus casei, vai ter uma outra característica diferente. Então, cada leite fermentado ou cultivado, né, nessa classe, né, tem uma característica e às vezes não é padrão, né? Os processos podem mudar. Então, esse aqui é uma coisa em aberto, é muito amplo, né? Aqui a gente tem um leite acidófilo, ele é bem conhecido, você vê naqueles potinhos, né? Ele é simplesmente um leite que passou por uma fermentação, né, com Lactobacillus acidófilos. Ele vai ter a característica probiótica, só que ele ainda é um leite, né? Ele não necessariamente tem aquela cremosidade e tal, pelo menos a forma como é vendido. Aqui o autor começa a falar do kefir, nesse caso kefir de leite. Ele está falando que a fermentação normalmente ela é realizada, né, o produto kefir, a bebida kefir, ela é realizada com cultivos ácido lático elaborado com grão de kefir, ou seja, colocou o kefir no leite, fermentou, e aquele líquido resultante da fermentação é a sua bebida kefir, né? Aqui ele fala que a produção de ácido lático e etanol, dióxido de carbono, entendendo que o ácido lático é das bactérias, o etanol pode ser de bactérias, né, heterofermentativas, ou seja, bactérias que produzem como resultado da fermentação o ácido lático e etanol, e dióxido de carbono, normalmente proveniente das leveduras, né, que fazem a fermentação alcoólica, que produzem etanol e dióxido de carbono. Ou seja, vai ter um gásinho ali, ou umas bolinhas, mesmo que seja muito pouco, mas vai ter. Às vezes não é perceptível. Aqui ele vai descrever os micro-organismos, que eu acredito que todo mundo já conhece. O autor fala do cumis, que é também um outro leite fermentado, né? E esse leite fermentado, ele vem da combinação de micro-organismos, né, Lactobacillus bulgaricus e do Cloveromyces marxianus, que é uma levedura, ou seja, você tem uma levedura que come lactose e um lactobacilo ali no meio vivendo, né, fermentando, e resulta nisso. Um outro produto é a nossa coalhada, né, que é simplesmente deixar o leite lá parado e bactérias mesófilas vão se desenvolver nisso. É arriscado, porque você pode crescer outras coisas ali no meio, mas
o pessoal da roça, do sítio, o artesanal, faz isso muito bem, né? Aqui ele traz uma série de informações, né, que lidas com calma podem agregar alguma coisa, mas estou tentando destacar os pontos principais que eu li para a gente trazer para a realidade do kefir e de qualquer outro leite fermentado. Então, se eu quero fazer um leite fermentado meu, exclusivo, né, ou diferente, para a gente poder criar, ou pensar, ou desenvolver um produto, é interessante entender esses pontos. Aqui ele fala da contagem de micro-organismos, ou seja, o iogurte vai ter que ter um mínimo de 10 a 7 células por grama. Aqui ele traz o UFC, unidade formadora de colônia, ou células, né? Então aqui tem o kefir, o leite fermentado, o leite cultivado. Lembrando, o leite cultivado pode até ter uma quantidade menor de células de bactérias láticas, porque ele pode ter outros micro-organismos ou várias bactérias, né? Então a quantidade dele acaba sendo menor, né? O leite acidófilo, né, que é aquele leite, já falando marca, né, seria o Yakult, o Chamita, esses leitezinhos que vendem em potinhos, né, que ele é líquido, né? Aqui teria o kefir, um mínimo de 10 a 7 micro-organismos, né, bactérias, e um mínimo de 10 a quarta células de leveduras, porque é característica do kefir ter leveduras. O kumis também. Esse kumis, se eu não me engano, eu acho que é feito com leite de égua, alguma coisa do gênero, né? É feito com um leite um pouco diferente, não é muita tradição nossa, mas ele também é interessante. Se eu não me engano, é russo, Ucrânia, aquela região ali do leste europeu, né? Parece que produz esse kumis é meio tradicional de lá, né? Qualquer coisa eu procuro mais informações sobre ele. É a nossa coalhada também 10 a 6. Então você vê que você tem dois leites, a coalhada e o leite fermentado ou leite cultivado, que a quantidade de micro-organismos é menor e ele às vezes vai ter uma diversidade maior. E lógico, se tem uma diversidade maior, os gostos também podem mudar bastante, né? Então às vezes uma coalhada de uma pessoa pode ter um gosto mais adocicado, outra mais azedo e por aí vai, né? Não vou me estender muito. Aqui fala a história do iogurte, a parte toda histórica, as definições, né? Dando enfoque, pensando nos micro-organismos, né? Aqui eu caio na parte microbiológica, onde realmente as bactérias ácido-láticas devem ter um total de 10 a 7, né? Os micro-organismos obrigatórios é os Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus, né? Lógico, o acidófilos pode estar presente também. Aqui ele vai falar a função de cada micro-organismo, né? O Streptococcus thermophilus, ele cresce primeiro, né, durante a fermentação, e ele cresce rapidamente até o pH 5,5. Ele não é muito tolerante à acidez, então ele começa a desenvolver primeiro, né, e depois o Lactobacillus bulgaricus começa a desenvolver e ele dá uma diminuída, né? Que o Streptococcus thermophilus, ele produz compostos que o bulgaricus vai utilizar depois. Ele produz o ácido fórmico que estimula o metabolismo do bulgaricus e ele consome oxigênio, né? E assim ele diminui o potencial de oxirredução do meio para o bulgaricus, ou seja, a fermentação de né, como eles são simbiontes, prepara o terreno para o outro, né? O bulgaricus, né, ele é mais tolerante à acidez, ele produz o aroma do iogurte, né? Então aquele cheiro de iogurte ele produz, né? E lógico, ele tem uma função proteolítica ali, onde ele vai atuar sobre alguns aminoácidos, né, que são fatores de crescimento, né? Ele libera alguns aminoácidos que são fatores de crescimento para o Streptococcus thermophilus. Então um ajuda o outro, né? Um chega, prepara o terreno, vem o outro que é mais tolerante à acidez, continua fermentando e produz alguns fatores de crescimento para o outro se manter, né? Um ajuda o outro ali e depois quando a gente toma, a gente é ajudado por ambos os micro-organismos, né? Aqui ele fala do crescimento conjugado, né? Que uma população cresce, né? E depois a outra alcança e no fim, em torno de 3 horas e meia, a gente teria a proporção 1:1, né? Ele vai falar de características físico-químicas, alguns detalhes de produção de iogurte, né? O processo do iogurte caseiro e industrial, eu acredito que todo mundo conheça, né? As formas dele, que ele pode ser batido ou não, né? Aqui ele cai no kefir, né? E ele vai contar a história do kefir, de onde surgiu, né? Aqui tem um dado que eu sempre questiono quando eu vejo alguém falando sobre kefir,
fala, né, que ele é usado por povos da região do Cáucaso, né, e esses povos viviam em torno de 120 anos de idade, né. Isso é complicado porque se é o seguinte, se é um povo que já prepara isso há mais de 4.000 anos e eles viviam 120 anos, é o seguinte, como era a contagem do ano? Porque o calendário romano, ele é recente. Então é o seguinte, como é a contagem desses 120 anos? Eu realmente acredito que fazia bem para eles, mas é um negócio contestável, porque são informações levantadas com base histórica, né? Mas é um dado de curiosidade, né? Aqui fala, né, do kefir, que é uma bebida láctea fermentada ligeiramente efervescente por conta do CO2 das leveduras, da atividade da levedura, e é espumosa. Ela é diferente, ela pode ser mais líquida e pode conter, além de ácido lático, né, álcool e gás carbônico, né. Aqui ele fala dos micro-organismos, né, do CO2, né. O aroma característico do kefir vem de outros subprodutos de fermentação, aquele gosto mais pungente, mais incrementado, que particularmente não me agrada. Benefícios do kefir: qualquer lugar você vai achar uma lista imensa, né? Comprovação disso já é um pouco complicado, mas está descrito na literatura científica. Bom, o histórico do kefir, tem toda uma história lá na Rússia, que uma espiã russa foi tentar conseguir o grão de kefir, e isso é bem difundido, mas também duvido, preciso conferir a veracidade dessas informações, que são difíceis de conferir essa veracidade. Composição do kefir, em média, kefir de leite, sendo que essa composição é de 84, tempos mudaram, isso aqui também pode mudar, né? Aqui, as espécies de micro-organismos presentes no kefir, você sempre vai ver várias listas de micro-organismos que já foram encontrados no kefir. Não necessariamente o kefir vai ter todos esses micro-organismos, ou o seu, às vezes o seu tem um, de outra pessoa tem outro, né? Isso que torna ele interessante, você cultivar os seus micro-organismos. Esse quadro 3 que o autor apresenta traz uma relação importante que mostra os micro-organismos, né? Os micro-organismos e a temperatura mínima de crescimento, a temperatura ótima e a temperatura máxima. As fermentações, né? Se ele faz fermentação homo ou heterolática, né? Sendo que a homo produz só ácido lático como produto principal e a heterolática produz ácido lático e etanol. E aqui, né, a concentração de ácido lático médio e o pH, né? O importante aqui para a gente é a temperatura. Isso aqui justifica o porquê o kefir de leite fermenta bem a temperatura ambiente, né? Porque na lista de micro-organismos você vê que a temperatura mínima dos micro-organismos normalmente está em torno de 20 a 18 graus, que é próxima à temperatura ambiente. Tem uma temperatura ótima, que se for utilizar numa indústria, eles vão buscar isso, porque é a temperatura onde cresce mais rápido. E tem o máximo, onde é que você mataria o seu kefir, né? Se deu 50 graus nesse Lactobacillus delbrueckii, ele vai morrer, que é o máximo que ele resiste. E aí você olha, né, descendo a tabela, tá lá 22, 18, tudo Lactobacillus, né? Quando você pega o Lactobacillus kefir, a temperatura mínima dele de crescimento é 8 graus. Então, mesmo se pega o kefir de leite, deixa na geladeira ou deixa num lugar que está até 8 graus, ele vai estar fermentando, ele vai estar tendo atividade, né? Ou a temperatura ótima é 32 graus e a máxima 43. Então, quando você está num dia quente, né, você tem lá, durante o dia está mais quente, ele desenvolve, e à noite dá uma esfriadinha, os outros micro-organismos dão uma parada e ele continua fermentando o leite, né? Aqui tem, com relação à fermentação, o Lactobacillus kefir, ele é heterolático, ele produz ácido lático e etanol, o que também dá gosto à bebida, né? E aqui tem uma série de micro-organismos e Leuconostoc latis, que também em baixa temperatura cresce, né? Ele tem uma temperatura ótima, próxima a 22 graus, que seria uma temperatura ambiente, 22, 25, né? Bem interessante essa informação das temperaturas, né, para a gente entender a fermentação do leite. Então, produzir leite fermentados, além do micro-organismo ser importante, a temperatura é muito importante, né? Aqui tem todo um fluxograma de como é feito o kefir, a forma artesanal. Aqui aparece uma metodologia sugerida por esse Marshall e Cole 85, né, de 1985, que publicaram como fazer o kefir.
né? Que ele fala para usar leite integral, usar vasilhame de vidro, né, de boca larga ou inox para poder higienizar, porque provavelmente para facilitar ele já adiciona, né, ele deve fazer uma limpeza com temperatura e tal, né? Poderia usar plástico? Poderia, garantindo que ele está limpo, né? Joga um alquinho, sei lá, passa um álcool ou uma solução de sanitizante, né? Você não vai esterilizar, você só vai sanitizar, vai deixar condições onde não tem bactérias ruins, né? Esse conceito de esterilizar, às vezes ele é um pouco mal entendido, né? E aí tá o trabalho, né? Um trabalho bem interessante, um texto detalhado, extenso, onde ele fala de defeitos em leite fermentado também. O defeito é fácil, o gosto tá ruim, não te agradou, é um defeito, não toma, né? Nós humanos e os animais, a gente tem o sensorial que identifica muita coisa, né? Às vezes pode estar até bom para consumir, você se consumir não vai te passar, você vai passar mal, mas não lhe agradou, não toma, né? Eu tenho isso para mim e eis dos motivos que eu não faço consumo do kefir de leite. O gosto não me agrada, mas agrada muita gente e é saudável. Isso não dá para questionar, né? E aqui está a revisão desse artigo, uma passada bem rápida, uma mais comentada desse artigo, né? E vai estar lá no blog, caso alguém se interesse e tenha paciência para assistir e ouvir isso tudo, né? E ainda queira ler, tá lá no blog o link, né? A postagem onde eu vou colocar o artigo e o vídeo.